Olá pessoal, tudo bem? Nosso 24º encontro do curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação e FISC e USP São Carlos. Pessoal, nosso objetivo hoje é falarmos da teoria fenomenológica de Landau, que é uma formulação geral para teorias de campo médio. Ela é uma teoria que tem, digamos assim, uma aplicação bem banal, no sentido que ela não nos gera resultados novos em relação às aproximações de campo médio que nós vimos na aula anterior, mas ela admite generalizações muito interessantes, tá? Em particular, ela pode levar a uma teoria fenomenológica chamada teoria de Ginzburg-Landau, ou Landau-Ginzburg, para supercondutividade. Então, é algo interessante, embora a gente só vá ver essas aplicações mais básicas. Tá? Ela é uma formulação de campo médio geral. Além disso, nós vamos estudar a formulação exata do problema, a solução exata do modelo de Ising como uma cadeia unidimensional com condições periódicas de contorno, um anel de Ising, certo? Essa cadeia de Ising, apesar de não apresentar transição de fase, certo? Ela introduz uma técnica matemática interessante chamada matriz transferência. Então é interessante a gente estudar esse modelo. Tá? Esse modelo, pessoal, foi resolvido por Ising como um aluno de Lenz na sua tese de doutorado. E o pessoal achou que esse modelo não era interessante exatamente por não revelar a transição de fase. Só que isso era porque era uma cadeia unidimensional. Depois, quando o modelo de Ising 2D admitiu uma solução por Laszlo-Sager que mostrava uma transição de fase contínua, o modelo de Ising tornou-se o paradigma de transições de fase. Tá bom? Muito bem, essa solução 2D do modelo de Ising nós não veremos nesse curso, porque ela exige certas contas muito específicas desse problema, e a gente não aprende muita coisa para aplicar em outros problemas, mas eu posso passar referências depois de onde encontrar a solução exata do modelo de Ising 2D sem campo. Com campo não tem solução até hoje. Bom, vamos lá, aos verdadeiros temas da aula de hoje. Esses dois grandes temas, embora vai ter outros detalhes durante a aula, a teoria fenomenológica de Landau. Como começaremos? Vamos começar com o nosso resultado das abordagens de campo médio da aula passada. Tá? Nós fizemos explicitamente dois formalismos, implementamos dois formalismos na aula passada, que foram o campo médio, campo molecular de Weiss, e também a aproximação de Bragg-Williams, a teoria variacional de Bragg-Williams, e vimos que ambas essas formulações, e mais uma terceira que a gente comentou de desprezar variáveis aleatórias multiplicadas entre si, tudo isso nos levava sempre à mesma equação. Eu vou me referir a isso aqui como sendo a equação de campo médio do modelo de Ising, certo? Nós analisamos graficamente, vimos perto de m igual a zero quantas soluções nós tínhamos, vimos estabilidades desses caras aqui. Tá? É uma equação de campo médio, aproximada, certo? Mzinho aqui para a gente é a magnetização por partícula. Tá? Então, nós fizemos todo esse trabalho aí que eu mencionei, e em particular, lá na teoria de Bragg-Williams, nós chegamos numa energia livre por partícula, em termos da magnetização por partícula, que tinha essa cara aqui. Tá bom? Nós tínhamos um termo de paridade ímpar ligado a uma quebra de simetria, por nós ativarmos um campo externo, mas fora isso nós tínhamos uma estrutura par, apropriada para transições contínuas, certo? E essa possível mudança de sinal desse termo quadrático é o que fazia a nossa magnetização de equilíbrio ser nula na fase desordenada de alta temperatura ou não nula na fase ordenada de baixa temperatura. Bom, notem que quando esse termo aqui é desprezível, essa mudança de sinal muda a concavidade da parábola, porque quando esse cara, nas proximidades de m igual a zero, esse termo domina, esse aqui não entra. Então nós podemos ter parábolas com concavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo da temperatura. É uma previsão qualitativa interessante aqui dessas nossas teorias de campo médio. Só que essa energia livre ela surgiu só da teoria de Bragg-Williams, certo? No campo molecular de Weiss, não aparecia isso. Nós só tínhamos a equação de campo médio. Só que existe uma abordagem
muito ilustrativa de um formalismo mais geral, que é o formalismo de Landau, em que nós podemos partir desse resultado, que já estaria lá no fim da nossa análise termodinâmica, e nós podemos reconstruir uma energia livre por um caminho diferente de Bragg-Williams. Então é isso que eu vou fazer aqui com a gente nesse primeiro momento da aula. A gente vai partir desse resultado que já vem de derivadas da energia livre. Então pareceria que você já perdeu muita informação, mas a gente vai ver que tem alguma coisa interessante que a gente pode recompor, mas a gente só vai poder recompor porque isso já é uma equação simplificada de campo médio, tá bom? Essa não é uma equação exata para qualquer dimensionalidade, para qualquer temperatura, tá bom? Mas imaginando que ela seja válida, a gente vai ver que a gente vai chegar em algo parecido com isso, sem adotarmos a aproximação de Bragg-Williams. Antes de mais nada, eu chamei isso aqui na aula passada de F. Muitas vezes a gente chama de F, uma energia livre, muitos textos tá assim. Mas talvez a melhor letra fosse um Gzinho pequeno, análogo a uma energia livre de Gibbs por partícula. Por quê? Porque aqui, pessoal, nós temos duas variáveis intensivas, dois parâmetros intensivos, que são temperatura e campo magnético externo. Tá? Então, da mesma forma como no ensemble grão canônico, nós temos T e Mi, potencial químico, ou no ensemble de Gibbs, né, de temperatura e pressão, nós temos temperatura e pressão como parâmetros intensivos. Como aqui nós temos dois caras, talvez a melhor letra a ser usada fosse um Gzinho, só para sugerir que nós temos duas intensivas. Então, ó, eu vou fazer uma construção agora em que o análogo desse F vai ser um Gzinho, para eu destacar que tem duas intensivas. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vou usar a letra F no que eu vou fazer agora em diante com outro significado. Eu vou usar uma letra F aqui embaixo, nesse procedimento que eu vou mostrar para vocês, como sendo uma energia livre por partícula dependente de uma grandeza intensiva e outra extensiva. Eu vou fazer um procedimento em que eu vou fazer uma outra energia livre e depois uma nova transformação de Legendre, para trocar uma extensiva que sobrou pela minha segunda intensiva. Então, repito, daqui em diante, o que será F não era o F que eu tinha antes. O meu novo Gzinho daqui em diante tem que bater com o F da aula passada. Uma inconsistência de notação, talvez eu pudesse ter resolvido isso chamando isso de G na aula passada. Uma próxima vez eu corrijo isso, tá bom? Então vamos lá. Daqui para baixo, o que eu chamei de F antes vai virar G. E Fzinho será outra grandeza. Tentei deixar destacado isso aqui. Pessoal, olha só. Eu quero partir só da equação de campo médio. Eu quero achar uma energia livre sem Bragg-Williams. Então olha o que vai rolar. Quem é a nossa energia livre de Gibbs magnética? Ora, é uma função de dois parâmetros intensivos. Então, eu tenho que pegar a minha energia ferromagnética de Ising, trocar a entropia por temperatura intensiva e trocar a magnetização por campo magnético externo efetivo intensivo. Pensando por partícula, é só dividir pelo número de partículas dos dois lados e nós vamos passar a ter grandezas extensivas normalizadas para cada partícula e as intensivas, claro, que permanecem como estão. Diferenciais, dGzinho. Ó, a gente deveria trocar aqui a forma diferencial da energia livre por partícula, vai combinar aqui aquelas nossas famosas brincadeirinhas. O resultado é uma diferencial que vai depender dos intensivos T e H, e vão aparecer aqui menos entropia por partícula, menos magnetização por partícula. Ou seja, a magnetização por partícula seria, né, para a gente, na formulação geral que a gente queria, dependente de T e H, ela seria menos a derivada parcial de Gzinho por H. Está aqui, ó. Mzinho de TH seria menos ΔGzinho DH. Então, se eu pudesse fazer o seguinte, a minha magnetização por partícula, o que eu vejo dela, ela é uma derivada parcial de G em relação a H. Então, se eu pudesse integrar parcialmente na variável H
os dois lados dessa hipotética equação, eu poderia recuperar Gzinho. Claro que uma derivada nos leva a alguma perda de informação, mas em algum nível, a menos de constantes, certo? Se nós pudéssemos integrar em relação a H os dois lados de uma expressão de M em termos de H, nós poderíamos recuperar Gzinho. Seria menos o oposto da nossa integral. Tá bom? Então eu coloquei isso aqui, ó. De modo que integrar Mzinho em relação a H poderia nos levar a Gzinho. Pessoal, isso não é possível, prático, viável com a equação de campo médio que nós temos, porque ela é uma equação transcendental na magnetização por partícula. Mesmo já sendo uma equação aproximada de campo médio, ela é transcendental em Mzinho. Por isso que nós fizemos a análise gráfica da aula passada. Tá certo? Tem aquele Mzinho e tem uma tangente hiperbólica de algo envolvendo Mzinho. Eu não consigo isolar o Mzinho como uma função de H. Notem que não é uma derivação implícita que eu quero fazer de Mzinho em relação a H, porque isso seria fácil para uma equação transcendental. Mas é uma integração parcial em relação a H. Aí é muito mais complicado. Tá bom? Então parece uma boa ideia querer integrar Mzinho em relação a H, só que na prática, mesmo com campo médio, equação transcendental complica nossos planos. Mas isso não quer dizer que é uma especulação em vão, né? Uma vã especulação, nós tentarmos fazer alguma integral para chegarmos em alguma energia livre. Sabe o que a gente pode fazer? Olha que coisa curiosa. Nós chegamos aqui numa energia livre de duas grandezas intensivas. E se a gente tivesse feito uma só? E se a gente tivesse chegado num tipo de energia livre só de Helmholtz, certo? Do nosso sistema magnético. Se a gente tivesse uma intensiva e outra extensiva. Professor, mas isso não faz sentido. A gente quer as duas intensivas. Calma. Olha só. Eu comento aqui que essa abordagem direta não dava, só que nós temos equivalência de ensembles, não temos? Uma magnetização que a gente acha num ensemble é a mesma magnetização que a gente vê em outro ensemble. Basta a gente reinterpretar quem é variável dependente e quem é variável termodinâmica independente. Então, olha só que coisa curiosa. Imaginem que a gente quisesse, então, agora uma função f, como eu disse aqui já algumas vezes, que dependesse de uma grandeza intensiva, mas de outra extensiva. E aí, por analogia com sistemas de fluidos, eu vou chamar isso aqui de f, como se fosse Helmholtz, embora agora seja magnético. Vou fazer as mesmas considerações que eu fiz ali acima. Tem uma nova energia livre, eu troco uma extensiva por uma intensiva, divide pelo número de partículas dos dois lados, surgem energias por partícula, entropia por partícula, forma diferencial, essa minha Fzinha depende de T e Mzinho, tá bom? O Mzinho tornou-se intensivo, porque eu dividi por partícula, mas notem que a origem dele é um cara extensivo. Ora, mas olha só, nesse ensemble, a magnetização por partícula faz o papel de uma variável independente, que está na diferencial. Isso está em marcante contraste com a nossa formulação, digamos assim, realmente descritiva da física do sistema, em que ela fazia o papel de uma variável dependente de T e H. Mais uma vez, agora eu não incluí esse termo de transformação de Legendre. O M não é dependente, ele torna-se independente dentro de uma diferencial. Aqui, é o que o formalismo diz. Quais são as consequências disso? Isso quer dizer que agora o campo externo, apesar de experimentalmente ele ser tratado como uma grandeza controlada, mantida constante, mas termodinamicamente ele é visto como uma função de T e Mzinho. Que função? Derivada parcial dessa Fzinha em relação a M. Olhem a inversão de papéis. Aqui é o campo externo
magnético que é visto como uma função de mzinho. Em marcante contraste com o caso anterior, em que o mzinho era visto como função de H. Tudo isso vale em termodinâmica, né? Em termos de que variáveis que eu estou pensando. Só que de um ponto de vista prático, mudou tudo. Porque a minha equação de campo médio não é transcendental em H. Vamos olhar para ela lá de novo, no começo da aula. Olha só, H só aparece uma vez, de um lado da equação. Ok? Marcante contraste em relação a mzinho, que aparece aqui desses dois lados, que impede aquela nossa integração parcial. H não, H pode ser isolado e expresso claramente em termos de mzinho, de uma forma que a integração parcial é possível. E os ensembles não afetam a nossa análise, desde que depois nós mudemos nossa interpretação de quem depende de quem. Então, o que vai acontecer? Nesse ensemble aqui, em que a gente estaria achando um Fzinho, o H é visto como função de M. A gente vai poder fazer isso explicitamente. Vamos fazer uma integração parcial de H em relação a Mzinho. Obteremos uma Fzinho. Fzinho não é o que eu quero. No final das contas, eu quero chegar em U menos TS menos HM. Tá bom. Então, no final do meu resultado, isso aqui é o meu Fzinho e eu vou fazer menos HM. Vamos lá para baixo. Aqui, ó. Desculpem, eu podia ter mostrado aqui. No final das contas, então, essa minha integração parcial do H em relação a M me gera esse termo. Basta eu fazer menos HMzinho e interpretar a função final não como uma função de T e Mzinho, mas interpretá-la como uma função de T e H. É exatamente isso que a gente faz termodinamicamente. As relações entre as variáveis são as mesmas. Quem você vê como função de outra depende da operação que você quer fazer, da construção que você quer fazer em certo momento. Então, ó, vamos fazer essa conta, vamos fazer esse cálculo. Vamos expressar H como uma função da magnetização por partícula, porque a equação não é transcendental em relação a H. Pessoal, tangente hiperbólica, dentro do seu domínio adequado, ela é inversível, certo? Na verdade, tangente hiperbólica sempre é inversível porque ela é monotônica. Aplica a tangente hiperbólica inversa de ambos os lados, lado esquerdo, do lado direito. Vamos isolar esse H. Multiplica por KBT este lado e esse lado. Teremos KBT vezes essa tangente hiperbólica inversa. Passa o menos QJM. Passa uma álgebra simples. O H foi expresso como uma função de M. Tá bom? Pessoal, oficialmente, se vocês soubessem já de cara a expansão dessa tangente hiperbólica inversa, a gente já poderia trabalhar fazendo uma integração termo a termo. Eu sempre acho mais fácil, e a gente reconecta com um resultado que nós vimos na aula passada, que é importante para sistemas magnéticos, que nós vimos na aula passada que meio desse logaritmo de 1 mais argumento por 1 menos argumento é a função tangente hiperbólica inversa do argumento. Tá? Eu invoquei esse resultado na aula passada. E como eu disse para vocês, é fácil de provar. Joga o tangente hiperbólica nesse logaritmo aqui. Exponenciais e logaritmos fazem os argumentos tombarem, digamos assim, e a conta fica fácil. Tá bom? E esse cara aqui com logaritmos é fácil fazer a expansão dele. Você pode fazer uma expansão de Taylor, ou você usa truquezinhos com séries geométricas integradas e combinadas. A gente mostrou isso aqui na aula passada também, que essa série, em termos de M, envolveria termos ímpares, tá certo? Esse meio de log dessa construção, ela é argumento, mais argumento ao cubo sobre 3, sem fatoriais, tá? Mais argumento à quinta sobre 5. Soma de termos ímpares dividido, né, de expoentes ímpares dividido pelos próprios ímpares. Em geral, é isso aqui.
Como eu disse, vejam lá na aula 23, a gente já usou esse tipo de resultado. Eu só não tinha escrito a expansão dessa tangente hiperbólica inversa como um somatório, mas o que estava escrito lá é esse somatório aqui. Então, agora eu vou fazer uma integração de H em relação a M, termo a termo. É claro que a integração deste primeiro termo aqui vai nos dar menos QJM ao quadrado sobre 2. Notem que há uma constante de integração em relação a M. Então, em geral, essa nossa constante de integração é uma função de t. Eu chamei esse termo de f0 de t. Não vai ser muito importante aqui para a gente, tá bom? Mas aparece uma constante de integração, que é uma constante em relação a mzinho. Integramos esse termo e aqui vamos integrar termo a termo. Integrou termo a termo, imaginando que tudo funciona bem. Pessoal, essa aqui é uma série bem comportada, tá? Teoria de cálculo mostra isso pra gente, não preciso nem cruzar os dedos demais em física, essa aqui é uma série com boas propriedades. Então aqui vai ter mais KBT, integra termo a termo. Ó. Sobe o expoente, 2j mais 2, divide por ele, verifique, derivando do termo a termo você recupera aquilo lá. E o que nós teremos? Teremos o nosso termo constante em M, temos esse termo quadrático em M, aparece um termo quadrático em M aqui do nosso J igual a 0, faz aqui o J igual a 0, quem entra aqui? KBT, mais KBT M ao quadrado sobre 2. Vamos ter um termo à quarta dessa natureza aqui e termos de ordem sexta em diante. Tá bom? Notem, pessoal, que nós já estamos quase na mesma energia livre da aproximação variacional de Bragg-Williams. Só que sem introduzirmos uma entropia, tá? Nós não montamos a energia livre com as nossas hipóteses de campo médio. Nós partimos de um resultado de campo médio, que foi a nossa equação de campo médio. E mesmo assim, integrando-a em relação a M num certo ensemble, nós somos capazes de chegar em algo muito parecido. O que está faltando aqui? Ora, eu tenho a minha F, mas eu sei que eu quero uma G de TH, de 2 parâmetros intensivos. Faz transformada de Legendre no parâmetro extensivo que sobrou. Pessoal, depois que a gente dividiu por partícula, a magnetização por partícula tornou-se intensiva, tá? Mas a ideia é que eu multiplico pelo... Só que isso aqui também é por partícula, tá? Se eu multiplicar por N, isso aqui vira extensivo e esse aqui também. Então, essa nova energia livre pega a energia livre que eu tenho nesse momento, transformação de Legendre, menos variável antiga que eu quero tirar, variável nova, eu vou ter uma função de 2 parâmetros intensivos. Então, vai aparecer menos HM e nós recuperamos quase que exatamente a energia livre de Bragg-Williams que nós tínhamos antes, inclusive com esse termo ímpar, tá certo? Essa constante F0T, lá em Bragg-Williams, nós tínhamos uma expressão explícita para ela, que era a entropia por partícula, ligada a 2 estados. Era menos KBT log de 2, porque cada spin, cada partícula tinha 2 estados. Só que isso não é importante para a física, isso aqui é um zero de energia arbitrário que eu poderia incorporar aqui, ou aqui, tá bom? O que interessa é o nosso perfil da nossa curva de energia, e não onde a gente escolheu colocar o zero de energia, tá? Então, F0 de T não importa, tá bom? Olhem, é a expressão que nós tínhamos antes, essencialmente, né, quando você põe esse menos HM, equivalência de ensembles. Fantástico! Nós tínhamos perdido um monte de informação, já estávamos lá com uma equação de magnetização, mas se aquela equação valer, nós somos capazes de recompor a menos de poucas incertezas, qualitativamente, qual seria a cara da energia livre do sistema. Pessoal, essa energia livre não é exata. Ela é campo médio, porque ela veio de uma magnetização de campo médio. Mas dada aquela equação de campo médio que nós temos, qualitativamente seria nessa energia livre que nós deveríamos acreditar. Tá bom?
Aqui, a gente não vai ter tempo no curso de fazer isso, mas uma construção completamente análoga, ela pode ser realizada com a equação de Van der Waals. Por exemplo, isso tem no livro do professor Silvio Salinas, ou no texto do Goldenfeld. Ambos estão nas referências lá do curso, certo? Você pega ali sua equação de Van der Waals, ela é uma equação de estado. Ela é uma equação de estado. Então, digamos assim, ela não tem toda a informação termodinâmica do sistema do mesmo jeito que a nossa equação de campo médio para o Ising não tinha, mas você pode trabalhar com ela com integrações parciais e chegar em um tipo de energia livre. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ver uma cara muito parecida. Mas quem vai fazer o papel desse M vai ser a diferença entre densidades das fases fluidas, líquida e gasosa. Tá certo? Mas fora isso, você vai ter um comportamento de aparente série de potências nessa grandeza. Pessoal, a gente vai dar um nome para esse tipo de grandeza daqui a pouco. Isso aqui é o que a gente chama de parâmetro de ordem, tá bom? Eu vou definir precisamente daqui a pouco. Tá? Observar esses resultados, né, para Ising, para Van der Waals, isso fez com que, né, um dos maiores físicos de todos os tempos, Lev Landau, certo? Landau foi um cara sensacional. A quantidade de conceitos e áreas abertas na física por ele é um negócio impressionante. Na década de 1930, certo? Ou cerca, pelo menos uns 80 anos atrás, às vezes, talvez até mais, certo? Enquanto nós ainda brigamos com isso, um cara genial como ele enxergava essas coisas, ele postulou que transições de fase contínuas, pelo menos as contínuas, poderiam ser descritas por algum tipo de energia livre, que foi essa que a gente achou, certo? E essa energia seria expressa como uma série de potências de algum parâmetro efetivo, que ele chamou de parâmetro de ordem. Pessoal, vê uma série de termos importantes quando a gente discute transições de fase agora, tá bom? O que é um parâmetro de ordem? Para mim foi o que eu chamei de M. Foi a magnetização por partícula no modelo de Ising, mas como eu já mencionei, seria a diferença entre densidades nas fases fluidas de uma transição gás-líquido, tá bom? Esse nosso parâmetro de ordem, ele é construído para ele ser nulo em uma das nossas fases de uma transição de fase contínua. Ele vai ser nulo na chamada fase desordenada. Uma fase desordenada porque ela está associada a maior entropia, maior temperatura. Seria a magnetização de um magneto em altas temperaturas. A magnetização é perdida, certo? Como nosso imã de geladeira perde a sua magnetização. E essa mesma grandeza, o parâmetro de ordem, ele é não nulo na chamada fase ordenada. Você se lembra da nossa análise gráfica da equação de campo médio? Nós não vimos que sempre tinha uma raiz m igual a zero. Mas quando a temperatura era baixa o suficiente, surgiam duas outras raízes não nulas para a equação de campo médio que se revelavam as mais estáveis energeticamente, seriam as duas possíveis magnetizações. Tá bom? Tem mais magnetização, tem mais ordem. Tem ordem local, tem tendência de alinhamento. Tá? E além disso, lá na nossa equação de campo médio, esse efeito era contínuo. Era uma magnetização nula para altas energias e você vem baixando a temperatura... altas temperaturas, desculpem. Aí você vem baixando a temperatura, aí continuamente, sem saltos, surge uma magnetização espontânea. Tá bom? Transição contínua. Muito bem, então nós chamamos um parâmetro como a magnetização por partícula de parâmetro de ordem. Falamos em fase desordenada de alta temperatura, fase ordenada de baixa temperatura. Nós chamamos esse tipo de transição de order-disorder transition, uma transição ordem-desordem. Uma transição como essa ocorre quando um parâmetro de controle, tá bom? Agora não é parâmetro de ordem. Quando um parâmetro de controle é ajustado, isso sugere controle experimental. Pessoal, estamos falando de temperatura nesse caso aqui, embora haja outros parâmetros físicos no problema, que nós poderíamos variar, mas que facilmente, né, no laboratório a gente controla a temperatura. Então ocorre quando um parâmetro de controle como a temperatura passa por um valor crítico. Ele é ajustado para você passar pelo valor crítico. Mas o que é valor crítico?
Lembra daquele diagrama de fases, da nossa fenomenologia básica de transições de fase? Quer dizer que a gente vai entrar ou sair de uma curva de coexistência de fases por um ponto crítico. Está lá no diagrama de fases, existe aquele términos de uma curva de coexistência. Então, ou você anda pela curva de coexistência e sai pelo ponto crítico, ou faz o caminho inverso. Não sei se você está aumentando ou diminuindo a temperatura, tá bom? Mas é entrar ou sair de uma curva de coexistência pelo ponto crítico. Vamos introduzir um pouco mais de terminologia. Num primeiro momento, pode parecer frívolo ou sem sentido essa equação que eu vou colocar aqui, porque eu não vou fazer muito uso dela, mas a gente introduz uma terminologia interessante, tá? Mais precisamente, né, falei em parâmetro de ordem, falei em parâmetro de controle, a terminologia que eu quero introduzir aqui agora é a seguinte: imagina que o seu hamiltoniano, essencialmente o seu hamiltoniano, pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Tem autores que pegam esse menos KBT e eles jogam ali para o lado, tá, pessoal? Porque a gente vai definir umas constantes aqui. Tem outros que deixam esse menos 1 sobre KBT separado. Saiba se adaptar ao texto que você está vendo. Mas a ideia é que, essencialmente, o seu hamiltoniano é um tipo de soma de certas variáveis multiplicados por certos fatores que não são exatamente constantes, porque eles podem depender dos parâmetros do problema. Pessoal, esses KMs são chamadas constantes de acoplamento. Então, notem que elas são combinações de parâmetros experimentais, às vezes, como o campo externo, como a temperatura, como o J. Lembra daquele nosso parâmetro de troca ferromagnética, de acoplamento entre spins? Certo? Ele é um parâmetro. Certo? Nós poderíamos ter imaginado que nós teríamos uma temperatura constante, e se houvesse uma forma de mudar o acoplamento efetivo entre os nossos spins, nós poderíamos enxergar uma transição de fase assim, mudando J e não T. Tá? Claro que experimentalmente isso é difícil, mas, por exemplo, hoje em dia nós temos modelos experimentais de redes de átomos frios, armadilhados num potencial, e você com os seus parâmetros ali, dos seus lasers, da sua armadilha ótica, você pode variar a força com que átomos ou íons vizinhos interagem um com o outro, enquanto você mantém ali na sua criogenia o sistema mantido numa temperatura constante. Então, parâmetro de controle é muito tradicionalmente imaginado como sendo a temperatura, mas não precisa ser só isso, tá bom? Então, esses parâmetros todos que estejam envolvidos, você pode dizer que você engoliu todos eles e jogou aqui em certas constantes de acoplamento. Muitas vezes, como eu disse, tem autores que jogam a temperatura aqui dentro desse conjunto de constantes de acoplamento. Então, em geral, são combinações de parâmetros. Tá bom, constantes de acoplamento. Acoplando quem? Acoplando os graus de liberdade do seu sistema. Pessoal, isso aqui seriam como os spins ou produtos de spins. Notem que o nosso termo ferromagnético tem um J que multiplica um SI vezes SJ de primeiros vizinhos. Então, a gente pode ter combinações de graus de liberdade elementares do nosso problema também, tá? Que a gente estaria muito abstratamente chamando de uma nova variável algo que poderia ser um produto de dois spins, tá? Mas, abstratamente, a gente vai dizer que o nosso hamiltoniano vai ter uma forma como essa, uma superposição de diversos fatores, graus dinâmicos de liberdade que a gente vai chamar de operadores locais, mesmo que o seu problema seja clássico, isso aqui não precisa ser operador quântico, mas são efetivamente esses graus de liberdade combinados que são acoplados pelas constantes de acoplamento. Então, esses sigma n são operadores locais. Essas letras não são universais, tá, pessoal? Cada texto usa termos diferentes aqui. Mas o fato é que aqui você tem as constantes ou parâmetros do seu sistema e aqui você tem variáveis do seu problema, que são os termos somados na função partição ou combinações deles, tá bom? Eu coloco aqui combinações dos graus de liberdade do sistema, que são aqueles somados na função partição. Tá bom, por que eu estou falando disso? Por exemplo, a teoria de renormalização envolve
quando a gente promove um engrossamento de graus de liberdade, por exemplo, pegar 2 spins vizinhos, ou 3, e definir um super spin como uma combinação deles, se a forma funcional desse cara for estável por essas transformações de renormalização, a gente pode ter um comportamento crítico, porque a gente tem uma invariância de escala. Só que aí nós vamos ter um mapa para essas grandezas lineares, que são suas constantes de acoplamento. Então, nós que já tivemos um saborzinho de renormalização, né, em probabilidade, lembra que a gente tinha um mapa linear de aproximações lineares? É um mapa nessas grandezas aqui. E do mesmo jeito que a gente combinou várias variáveis aleatórias somadas para formar um bloco de uma nova variável aleatória, tem a ver com esses caras aqui. Tá? Muito bem, então pode ser que em algum momento eu use esse termo, as constantes de acoplamento do problema, os operadores locais do problema, ou graus de liberdade do problema, certo? Por que eu falei disso? Porque o Landau postulou que eu vou, numa transição de fase contínua, ser capaz de escrever uma densidade de energia livre, que vai ter a seguinte cara. Eu vou ter uma série de potências do meu parâmetro de ordem, que é exatamente aquele cara nulo na fase desordenada e não nulo para temperaturas muito baixas. E quem multiplica cada uma das potências do seu parâmetro de ordem são, em geral, funções, termos que dependem das suas constantes de acoplamento. Olha o nível de abstração. Então eu quis falar das constantes de acoplamento porque eu queria dizer que esses ANs dependem da constante de acoplamento, das constantes de acoplamento. Tá bom? Esse termo aqui entre colchetes, em outros momentos eu já usei chaves para dizer que era toda uma família de constantes de uma sequência, certo? Simplesmente uma forma de dizer que são constantes que dependem das constantes de acoplamento. Então, não são exatamente constantes, né? São variáveis das variáveis termodinâmicas independentes do seu problema. Tá? Então, ele postulou que isso aqui seria possível, porque ele viu isso emergir na teoria de campo médio de Ising, na teoria de campo médio de Van der Waals. Não mostrei Van der Waals para vocês. Tá bom? Ora, olha, o próprio parâmetro de ordem mzinho, ele depende desses Ks também, tá? De T e H, no que a gente acabou de fazer ali em cima. Ele era uma função de T e H. Isso orientou nossa construção. Mas Landau imaginou que sempre a dependência total em T e H poderia ser organizada para sobra alguma coisa de T e H aqui, mas existe uma certa função de T e H que apareceria como variável de uma série de potências. Tá bom? E ele postulou que o mínimo global dessa densidade de energia livre dele, efetiva, indicaria o estado de equilíbrio termodinâmico do sistema. Então, quer achar o mínimo? Deriva, igual a zero, vai na segunda derivada e vê se é mínimo ou se é máximo. Não foi isso que a gente fez? Certo? E nós tivemos uma fenomenologia interessante. Tá? Aqui eu faço alguns comentários, permitam-me ler aqui com mais calma. Muito conceito aqui, né? Esse formalismo, pessoal, de Landau, ele é útil. Olha só que coisa curiosa. Ele pode ser adaptado para descrever transições de primeira ordem. Nossa, professor, mas ele não foi feito série de potências exatamente para ele começar em zero e dali? Só que com pequenas modificações, como uma energia livre efetiva, certo? Mesmo que você tenha um M descontínuo na transição, dá para adaptar essas curvas de energia livre. E você pode descrever algumas transições de primeira ordem. Vocês podem olhar essas referências aqui. A gente não vai ter tempo de explorar isso, mas vocês podem ver essas referências se quiserem ver exemplos disso. Tá? E mais do que isso, essa teoria ela pode ser generalizada não só para transições de primeira ordem, mas para sistemas heterogêneos. O que eu quero dizer com heterogêneo? Pessoal, a gente não falou nada sobre estrutura espacial do nosso sistema. Claro que a gente imagina limite termodinâmico, então não faria sentido pensar em termos de superfície. Só que você tem um bulk do seu sistema, um volumão, e a gente esperaria que tudo isso que a gente estava lendo pudesse ser aplicado a qualquer ponto dentro
do nosso sistema, dentro da nossa amostra, suficientemente longe da superfície para que você não sentisse a finitude do sistema. Só que não é bem assim. Tem um monte de fenômenos em que você tem que ter um campo de magnetizações, tá certo? Então, existe um formalismo ainda de Landau, mas que ganha o nome Ginzburg-Landau, ou formalismo de Landau-Ginzburg, que generaliza aquela ideia ali da série de potências para quando a sua magnetização torna-se um campo, dependente da posição dentro da sua amostra. Ou seja, você é capaz de descrever sistemas heterogêneos, em equilíbrio termodinâmico. Tem limite termodinâmico, seu sistema é grandão, mas você não sente efeitos de superfície. Aparecem uns gradientes, aparecem alguns funcionais, certo? Dessa função magnetização que virou um campo, certo? E é uma teoria efetiva de campos. Dá para fazer coisas bem interessantes. Por exemplo, tem estudos de supercondutividade baseados em Landau-Ginzburg. Tá? Não teremos tempo de fazer isso, de ver esse belo formalismo, mas eu indico referências. Além das duas ali acima, tem um tratamento bem introdutório, mas bem legalzinho, num dos últimos capítulos do livro do Gould e do Toboknik. Tá certo? Em livros mais avançados, um dos que eu citei acima, que é o livro do Goldenfeld, ali tem uma análise detalhada desse caso heterogêneo, desse formalismo de Landau-Ginzburg com a estrutura espacial, que mostra claramente por que às vezes a teoria de Landau dá errado. Pessoal, a teoria de Landau ela é uma energia livre engrossada. Claramente, nem que seja num nível local, você toma alguns valores médios. Então, naturalmente, você perde algum nível das flutuações. E, em particular, quando você está perto de transições de fase contínuas, em que as flutuações se tornam muito importantes, você perde realmente a descrição do seu sistema. Essa sua energia livre engrossada não é capaz de capturar precisamente o que acontece nas transições críticas. Por isso que aqueles expoentes críticos, a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouco, não são obtidos corretamente pela teoria de Landau e por nenhuma teoria de campo médio. Toda e qualquer teoria de campo médio falha para te dar os expoentes críticos num ponto crítico. É um pouco redundante, mas os expoentes são vistos apenas na criticalidade. Mas o fato é isso, a energia livre, a densidade de energia livre de Landau é uma energia livre coarse-grained, engrossada, e tem algumas médias em nível local e você perde as flutuações. Tá bom? Então nunca poderia realmente descrever perfeitamente o ponto crítico. Pessoal, foi toda essa falta de capacidade para lidar com o que acontece no ponto crítico que levou, lá na década de 70, ao Kenneth Wilson desenvolver a teoria do grupo de renormalização. Tá bom? Vamos falar um pouco desses expoentes críticos mais sistematicamente agora, para ficar claro do que a gente está falando. Pessoal, nós temos evidências empíricas claras de que em transições contínuas, as singularidades que são ali observadas, de certas grandezas, certas funções resposta do seu sistema, elas são descritas por leis de potências, tá certo? Leis de potências com expoentes característicos nessas suas potências. Então vamos aqui só mostrar como que a gente define essas coisas. A gente não está justificando aqui porque vai ter leis de potência, a justificativa para isso é o grupo de renormalização, certo? Mas pelo menos nós vamos mostrar como que nós identificamos esses expoentes críticos em medidas experimentais. A gente define o que a gente chama de temperatura reduzida, tá? T minúsculo aqui, não tem nada a ver com tempo, é uma temperatura reduzida, que indica para a gente qual é a distância relativa do seu sistema em relação à condição de criticalidade. Note que se a sua temperatura do sistema for exatamente a temperatura crítica, a temperatura reduzida é zero. Só que a temperatura reduzida pode ser positiva ou negativa, dependendo se você estiver acima ou abaixo da temperatura crítica. Além disso, dividindo por TC, nós temos uma distância relativa aqui, tá? Da condição de criticalidade. Tá? Então, essa é a nossa temperatura reduzida. Pessoal, eu deveria ter
sublinhado em verde aqui, para dar algum destaque para esse nome, tá? Esse pequeno t, temperatura reduzida. Ok, vamos ver quem são os tais dos expoentes críticos. Pessoal, todo e qualquer parâmetro de ordem, mesmo que o sistema não seja magnético, eu vou chamar de Mzinho, tá bom? Professor, você ainda está em Landau? Pessoal, isso aqui vai valer para Landau também, mas vale em geral, tá bom? Aqui, esses expoentes críticos, eu os estarei definindo independentemente de teoria. Eu quero dizer, caso eu fosse calcular, né, medir experimentalmente aquela grandeza, que nome que eu dou para isso? Ó, então, o que eu quero dizer com isso? Se eu fosse num gás, isso aqui seria a minha diferença de densidades nas duas fases fluidas. Se eu tiver no Ising, isso aqui vai ser minha magnetização por partícula. Em qualquer outro sistema que tenha uma transição ordem-desordem, esse aqui vai ser meu parâmetro de ordem. Tá bom? Então, apesar do exemplo claro que a gente tem de Ising, isso aqui não precisa ser magnetização. É meu parâmetro de ordem. Parâmetro de ordem vai depender das duas grandezas intensivas associadas. O parâmetro de controle e um tipo de campo ordenante. Pensem no campo magnético. Eu deveria ir no H igual a zero no caso magnético, para que eu enxergasse a minha transição crítica bonitinha. Mas, em geral, a gente tem a ideia de um campo ordenante. Em Van der Waals seria uma pressão. Eu deveria me aproximar da pressão crítica. Tá bom? O que eu quero dizer é que a gente vai pensar em termos da temperatura reduzida, tá bom? Tem formalismos, repara, qualitativamente não vai mudar nada, mas em que o parâmetro de ordem poderia ser expresso em termos de um campo ordenante normalizado também, tá? Eu não fiz isso para o H porque eu vou para H igual a zero. Então, eu não queria dividir por zero. Agora, se fosse Van der Waals, eu poderia ter pressão menos pressão crítica dividido por pressão crítica. Tá bom? Aí eu trocaria esse H por um H minúsculo, sei lá, tá? Um tipo de campo ordenante normalizado análogo à temperatura reduzida. Isso não é essencial, esses detalhes, né? Mas o fato é a gente ter que olhar esses dois parâmetros. E, no mínimo, a temperatura reduzida vai aparecer explicitamente aqui para mim. Pessoal, expoente beta. Sim, pessoal, beta em termodinâmica e física estatística é 1 sobre KBT. Só que ele também é um certo expoente crítico. Lamento. Esse termo é muito consagrado pelo uso. Todos os livros, todos os artigos chamam de beta o mesmo expoente crítico. Você não tem liberdade para escolher essa letra como você quiser. Isso é muito consagrado pelo uso, tá bom? Então você tem dois betas envolvidos em termodinâmica e física estatística. Um é simplesmente o inverso da temperatura, 1 sobre KBT, tá certo? A menos da constante de Boltzmann. E o outro é esse expoente. Quem é esse expoente? Pegue o seu parâmetro de ordem. Ele depende da temperatura reduzida, ou seja, a distância que você tem em relação à temperatura crítica, e de H, o seu campo ordenante. Ponha o seu campo ordenante na condição de criticalidade. Para Ising é campo externo nulo, para Van der Waals seria pressão igual a pressão crítica. Então, uma das duas variáveis você travou. A outra você deixa livre. Você deixa livre, mas você só vai olhar assintoticamente o que acontece nas vizinhanças do ponto crítico. Vizinhança do ponto crítico quer dizer que a sua temperatura reduzida está muito próxima, tendendo a zero. Só que o parâmetro de ordem, você não pode dizer que você tende a zero indiscriminadamente, porque isso aqui não depende de T quando você está na fase desordenada, ele é nulo. Lembra lá da nossa condensação de Bose-Einstein, que a gente tinha uma função que fazia assim e subia? E que no Ising era a mesma coisa? Então esse comportamento do parâmetro de ordem é unilateral, porque por definição ele é nulo quando a temperatura é muito alta. Então quando a temperatura está ligeiramente abaixo da temperatura crítica, tão próximo quanto a gente queira da temperatura crítica, só que por baixo, você tem uma função de T
No caso, será menos t para dar algo positivo, elevado a um expoente. Esse beta é o expoente crítico beta, que é como que o seu parâmetro de ordem depende da temperatura reduzida na proximidade do seu campo crítico, sendo que o seu campo ordenante já se anulou. Normalmente, a gente não põe essas constantes aqui. Quando a gente diz que assintoticamente tem um certo comportamento, você já pressupõe que pode ter constantes. Mas eu botei aqui para falar que a gente tem um nome para isso. Às vezes, a gente presta atenção nessas amplitudes críticas. Isso aqui é um expoente crítico, isso é uma amplitude crítica. No caso do parâmetro de ordem do expoente beta, só há uma amplitude crítica, porque a minha aproximação é unilateral. Mas nem sempre é assim. Temos o expoente gama, sempre a mesma letra em qualquer texto, em qualquer artigo, expoente gama, que é o expoente da nossa suscetibilidade. Se fosse um sistema fluido, pessoal, nós poderíamos ter aqui a variação do nosso parâmetro de ordem, que seria a diferença entre as fases fluidas, à medida que nós variamos a pressão, que seria o campo ordenante. Para magnetismo, eu quero ver como a magnetização por partícula varia com o campo externo. Então, ΔM, ΔH, em geral, é uma função de T e H. Função de duas variáveis. Trave o seu campo ordenante na condição crítica. H igual a zero para magnetismo. Tem uma dependência em T. Tudo bem? Pessoal, essa derivada veio do parâmetro de ordem, mas não é o parâmetro de ordem, tá bom? Notem que tem um monte de limites associados aqui, tá? O parâmetro de ordem, ele só é nulo numa fase quando você já fez esse H igual a zero. Você fazer um ΔM, ΔH e só depois fazer o H igual a zero é outra coisa, não precisa dar zero. Por favor, né? Primeiro você deriva, depois você joga o ponto. Você não vai jogar o ponto primeiro e depois derivar. Então não ache que você deveria ter zero para essa derivada aqui quando você está com temperaturas acima da crítica. Seria um erro igual aquele de cálculo 1, de cálculo 2, de uma função de duas derivadas. De você primeiro... Bom, podia ser em cálculo 1, né? Você não vai tomar um ponto primeiro e depois derivar, porque a derivada de constante daria zero. Não é isso. Então aqui você tem um comportamento, uma dependência em relação à temperatura reduzida que é bilateral. Você pode se aproximar do ponto crítico por cima ou por baixo. Se você vem por cima, você tem a sua temperatura reduzida elevada a menos gama. A gente põe esse menos aqui na mão, pessoal, porque o expoente como um todo é negativo. Sempre em física que a gente tem uma grandeza, uma constante que a gente quer achar que é negativa, sempre a gente põe um menos e ela sobra como algo positivo, certo? Então, o meu gama é positivo. Não tem aqui no beta, porque o expoente, nesse caso aqui, é positivo. Não precisa pôr isso explicitamente. O detalhe é que, sendo bilateral, T por cima, menos T quando eu me aproximo da temperatura crítica por baixo, para que isso aqui seja positivo, menos um gama linha. Esse expoente crítico não precisaria ser igual. E experimentalmente não é igual. E as amplitudes críticas também não precisam ser iguais. Tem textos que chamariam isso aqui de um C+, e de um C-. Outros usam a linha, tem nada a ver com derivada, mas é para dizer que você veio por baixo da temperatura crítica. Tá bom? Então, expoente gama, ele aparece na sua suscetibilidade, derivada do seu parâmetro de ordem em relação ao campo ordenante. Tem um expoente alfa, pessoal, que é o seu calor específico. Se for um sistema fluido, calor específico é volume constante. Se for um sistema magnético, você pode ter um calor específico a campo constante. Tá? Eu vou ser um pouco mais, digamos assim, misterioso aqui, só porque a expressão do calor específico em termos do parâmetro de ordem é um pouquinho, envolve uma derivada segunda, mas vocês sabem calcular isso ou poderiam consultar. Expoente alfa é do seu calor específico. De novo, trave o campo ordenante na condição crítica. Depende de T, bilateralidade, expoentes
que poderiam ser diferentes se você chega perto da temperatura crítica por cima ou por baixo, amplitudes críticas que poderiam ser diferentes. Mas todo texto chama de alfa, com esse menos aqui, essa derivada segunda do nosso parâmetro de ordem, que vai ter algo a ver com o que a gente chama com calor específico em cada situação. E temos aqui mais um expoente que não esgota todos os nossos casos, que é o expoente delta. Pessoal, olhem a diferença aqui. Eu vou pegar o meu parâmetro de ordem e agora eu vou fazer o contrário. Eu vou travar a temperatura na condição crítica, na temperatura crítica. E eu vou deixar variar o meu campo ordenante. É diferente dos outros 3 casos. Então agora eu vou ter uma dependência em H e não em T. Tá bom? E nesse caso, a gente pode mostrar que não precisa se preocupar com bilateralidade. Pessoal, você está chegando no seu ponto crítico de uma forma, digamos assim, em que você poderia contorná-lo de qualquer jeito e você não precisa se preocupar com H tendendo por cima ou por baixo. O seu campo ordenante não precisa distinguir se você está chegando por cima ou por baixo da condição crítica. E olha só, aqui não é um menos que a gente coloca, é 1 sobre delta. Ele é definido dessa forma, foi conveniente, dá melhores valores se você fizer assim. Então isso você tem que memorizar, tá? O que é o seu expoente crítico beta, o que são seus expoentes críticos alfa e gama, lembrando que eles podem ser diferentes nos dois lados da transição, e o que é o seu expoente delta. Vários comentários. Pessoal, é possível provar que no formalismo de Landau, e na verdade todas as teorias de campo médio são caso de Landau, sempre surgem os mesmos números. Você vai ter beta igual a meio, o alfa é igual a alfa linha e dá 0, o gama é igual a gama linha e dá 1, e o seu delta é igual a 3. Todos esses resultados vocês podem tirar, por exemplo, da equação de campo médio de Ising. A gente não vai ter tempo de fazer isso aqui tudo, tá certo? Mas vocês encontram isso nos textos. Basta pegar uma forma geral de uma expansão de Landau. Eu ponho referências daqui a pouco, tá bom? Nós vimos esse meio aparecer já na aula passada, certo? Quando a gente estava estudando a magnetização de campo médio. O que experimentos mostram para gente? Pessoal, depende um pouco do sistema, tá? Mas sistemas magnéticos em geral vão exibir beta nessa faixa aqui, ó, entre 0,3 e 0,36, tá? Eu peguei essas referências do livro do Pátria. Se vocês olharem isso no livro do Pátria, inclusive ele dá referências para a literatura original de onde ele pegou essas faixas de valores, tá? Notem que 0,5 tá bem fora disso aqui, tá? A teoria de campo médio não bate. Alfa e alfa linha podem ser distintos experimentalmente e ficam aqui entre 0 e 0,2. Delta, para sistemas magnéticos, fica entre 4,2 e 4,8. Esse 3 do campo médio, de qualquer campo médio, Landau em geral, tá bem fora também. É isso que a gente quer dizer, que as raízes das falhas, né, da queda da teoria de Landau no ponto crítico já estavam lançadas. Aquele ansatz de série de potências não é fiel às flutuações críticas. Gama e gama linha, experimentalmente para sistemas magnéticos, chegam a ter faixas de valores distintas. Ó. Um deles tende a estar por cima de 1,2, o outro tende a estar por baixo de 1,2. Tá? Pessoal, existem outros expoentes críticos, ainda de outras grandezas. Em particular, tem expoentes muito importantes envolvendo funções de correlação. Seja num fluido, seja num magneto. Um magneto seria o quanto que um spin depende do outro, em função da distância entre eles. Tá? Eu vou falar sobre mais um expoente crítico na próxima aula, quando a gente analisar a solução do Ising unidimensional, do anel de Ising, que a gente vai desenvolver hoje, mas que a gente vai discutir só na aula que vem. Tá? Então, isso aqui é uma outra observação. Tem outros expoentes.
Pessoal, nunca se esqueçam que a gente está falando de grandezas assintóticas, tá? Descrições assintóticas. Então, por exemplo, voltando lá para o beta, o beta eu disse que era o parâmetro de ordem, campo ordenante crítico, eu disse que era unilateral, né? Tinha uma amplitude crítica e tinha uma cara assim. Pessoal, em geral, essa função ó, tem outras dependências em T, além da pura lei de potência. É que esse é o termo líder. É o termo líder. Então, às vezes, essas correções de escala podem ser importantes para você interpretar o experimento, embora o expoente seja definido pelo termo líder. Então, se fosse usar uma construção mais precisa, talvez você pudesse definir o beta como esse limite. Ó. O limite do log do seu parâmetro de ordem dividido pelo log de menos t, para você extrair esse beta. Nesse processo limite, aí os outros termos morreriam, tá bom? É sempre o termo líder, quando eu indico assintótico. Assintótico nessa condição. Sempre é assintótico na condição dada, tá bom? Voltando. Então, aqueles expoentes de Landau, ó, você pegar essa forma geral de Landau aqui, ó, para algum coeficiente A, para algum coeficiente B que nós achamos, você tira dessa forma qualitativa aqui aqueles expoentes que eu falei aqui em cima, ó. Esse meio, alfa 0, gama 1, delta igual a 3, sai tudo daqui. Notem, eu vou voltar lá para a nossa energia livre até do começo da aula, né? Em Bragg-Williams, nós tínhamos achado o quê? Tínhamos achado isso aqui e vimos que qualitativamente vinha a mesma coisa daquela nossa integração parcial, né? Pessoal, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma diferença entre a sua temperatura e a sua temperatura crítica, a menos de algumas constantes. A gente consegue organizar esse coeficiente para ele ser a temperatura reduzida. Porque é uma diferença, a temperatura reduzida tem uma diferença de termos, não é? Envolve o T menos o TC. Esse cara aqui sozinho não tende a zero quando o T tende a TC, só esse. Então, eu usei uns números, uns coeficientes fenomenológicos, Azinho e Bzinho, não me importa quem sejam. O fato é que eu vou ter algo vezes M à quarta, algo linear em M com essa quebra de simetria e algo dependente da temperatura reduzida no termo quadrático. Foi isso que eu quis mostrar lá para frente. Vou voltar para lá. Desculpem as idas e vindas, né? É só para vocês entenderem que essa aqui vai ser a forma geral. Olha aqui a temperatura reduzida. Essa é a forma geral da nossa densidade de energia livre de Landau para descrever transições críticas, transições contínuas. É esse cara aqui que pode ser positivo ou negativo e muda completamente a natureza dos nossos mínimos. Então, o que você faria com isso aqui? Pega isso aqui, deriva em relação a m igual a 0. Isso é uma condição de criticalidade, vai te dar a equação de campo médio. Dada aquela equação de campo médio, expanda o m em termos de t para h igual a 0. Expanda a derivada de del m del h com h igual a 0, dependência de t. E você vai recolher, fazendo as devidas construções, você vai recolher todos esses coeficientes. A partir dessa forma aqui geral, não importa quem são A e B. Não importa quem sejam A e B. Tá? Incrível. Muito bem. Pausa no nosso campo médio. Na verdade, encerrou o que a gente tinha para falar sobre campo médio em geral, com essa teoria geral de Landau. Vamos para uma solução exata que é importante em termos da gente aprender técnicas, nem que seja como um caso controle, mesmo que a gente não veja uma transição de fase no Ising unidimensional. Vamos para isso aqui para a gente fechar a nossa aula. Pessoal, em geral, no nosso modelo de Ising, nós temos interações em primeiros vizinhos, só que no caso 1D, isso aqui tem uma expressão muito mais simples, que se especializa assim, né? Vamos indexar os nossos vizinhos por um único índice e, então, cada spin interage com o seu vizinho. Tá bom? Notem que quando eu tenho num certo I, esse aqui é o meu vizinho da direita, mas quando eu peguei
o meu índice da esquerda, I-1, eu que sou o iésimo, apareci também. Tá? Então, nessa soma aqui, a gente sempre vai pegando todo e qualquer spin, combinando com os seus dois vizinhos. Pegou um termo I, você pega o próximo. Próximo termo I, você pega o próximo. No final das contas, todas as interações com seus dois vizinhos são consideradas. Nós vamos imaginar um anel de Ising com condições periódicas de contorno. Isso quer dizer que quando o índice aqui parecer que vai ser o spin n mais 1, que não existe, antes da gente fazer o limite termodinâmico, a gente vai imaginar que o anel se fechou, tá certo? O próximo vizinho do nésimo spin é o primeiro spin. Tá bom? Pessoal, antes de mais nada, vamos resolver esse problema com H igual a 0, porque é muito mais fácil fazer o H igual a 0 aqui. A gente vai ver que a gente pouco precisa mexer no problema, na técnica de solução, quando o H não for nulo. Minha função partição é a soma em todos os operadores locais, todos os meus graus de liberdade, que são os spins do sistema, dos fatores de Boltzmann pertinentes. Tá? Exponencial de menos beta, energia. Para campo zero, minha energia é menos J, J constante de acoplamento ferromagnético, soma dos produtos de spins primeiros vizinhos. Menos, menos, mais, exponencial de beta J, exponencial de somatório, produtório de exponenciais. Tá bom? Olha só, nós já nos deparamos com expressões como essa aqui várias vezes. Tá bom? Agora, acontece algo aqui um pouquinho diferente. Nós já vimos casos em que aqui nós tínhamos constantes. Certo? Quando isso aqui dava constante, esse termo como um todo virava uma expressão elevada a n. Nós já vimos casos em que nós não tínhamos uma simples potência. Por exemplo, lá nos gases quânticos ideais, nós tínhamos uma dependência na energia do alto estado de partícula única aqui. E aí a gente conseguia mexer com essa brincadeira e dava um produtório. Então não dava uma potência, porque as parcelas não eram iguais, mas dava um produtório, que era aquele nosso produtório que a gente tratou, por exemplo, descrevendo a condensação de Bose-Einstein. Tá bom. Aqui é ligeiramente diferente, porque cada um dos termos não depende só de I, depende de I e I mais 1. Então estaria num nívelzinho de dificuldade um pouquinho a mais. Certo? Mas não muito. Vamos ver. Pessoal, o fato dos graus de liberdade serem infinitos, esse fato faz com que cada uma das parcelas desse nosso produtório só pudesse, no máximo, assumir 4 valores. Porque esse SI, ele vale mais 1 ou menos 1. E o vizinho dele da direita vale ou mais 1 ou menos 1. Então, na verdade, nós temos aqui uma grandeza variável que depende de pares de valores. O SI vale mais 1 ou menos 1. O SI mais 1 vale mais 1 ou menos 1. Pessoal, isso aqui faz o papel de um par de índices de um elemento de matriz. Olha só, vamos olhar claramente para quem é essa matriz. Essa é a matriz que a gente vai chamar de matriz de transferência. Definamos aqui a matriz T da seguinte forma. Tá? Eu quero pegar essa parcela e quero ver o que acontece quando SI vale mais 1 e quando SI mais 1 vale mais 1 também. Deixa eu deixar dessa forma, acho que vai dar para visualizar. 1 vezes 1, 1. Exponencial de mais beta J. Ó, linhas, colunas. Vocês podem estranhar um pouco, porque o índice I está no S. Poxa, mas linha 1 e linha 2. Como assim linha 1 e linha menos 1? Porque a gente quer respeitar os valores dos spins, pessoal. Mas essencialmente é 2 linhas, 2 colunas. A gente só está indexando os elementos da matriz de uma forma com números negativos aqui. Mas é a mesma coisa, são os índices de uma matriz. Tá bom? Então, essa nossa parcela que aparece no produtório sempre... Não interessa qual é o SI qual é o SI mais 1 envolvido, não interessa em qual I que eu estou. É uma grandeza que assumiria no máximo 4 possíveis valores. Porque eu tenho 2 opções aqui,
de valor e 2 opções aqui. Por que eu digo no máximo? Porque nem chega a assumir 4 valores, só assume 2. Porque mais 1 vezes mais 1 é igual a menos 1 vezes menos 1. Então, na diagonal principal, nós só temos exponencial de mais beta-j. Na diagonal secundária, nós só temos exponenciais de menos beta-j. É uma matriz, tá bom? Então, quando eu olho para esse camarada aqui, eu vou dizer que ele é um dos meus elementos de matriz. Não sei qual, porque o SI, depende. Eu vou considerar todas as possibilidades nesses somatórios. Mas eu vou indexar essa minha exponencial aqui como algo que depende de SI e de SI mais 1. É o elemento de matriz com essa cara. Eu não deveria ter colocado essa vírgula aqui, porque eu não coloquei em outros momentos, tá? Olha, pessoal, não se confunda. A gente olha para uma matriz e fala IJ. Quem faz o papel de IJ são SI e SI mais 1, tá? Então, só demos um nome diferente para o que nós tínhamos aqui, com essa definição. Vamos ver o que acontece. Eu vou escrever o produtório explicitamente. Ora, eu tenho T, S1, S2. Esse é o elemento S1, S2 da matriz T. Quando o S1 assume um certo valor e o S2 assume um certo valor. Mas eu ainda não disse qual é o valor, porque eu ainda não abri o somatório. Tá bom? Só que o próximo termo é do próximo valor de I. Vai ser T, S2, S3. E assim por diante. Até eu chegar no I igual a N, em que eu vou ter SN, SN mais 1. Só que o SN mais 1 é S1, porque eu tenho um anel. Agora eu vou abrir a minha soma nos meus graus de liberdade, nos meus operadores locais da função partição. Eu tenho N somatórios. O primeiro spin pode assumir 2 valores, ou menos 1 ou mais 1. E assim o segundo, e assim o terceiro, até o N menos 1ésimo, tá bom? Eu vou pegar dessas minhas parcelas aqui, desses N parcelas do produtório, eu vou pegar N menos 1, N menos 2 delas, perdão, tá bom? Vou ficar aqui, isso, N menos 2 parcelas, e vou pegar as duas últimas aqui, e vou deixar separado, que são T, SN menos 1, SN, e o último que é T, SN, S1. Só que olha só, eu não peguei todos os somatórios. O meu somatório mais interno, que é na variável SN, ele pode passar por todos esses caras, porque ele envolve variáveis que não estão contempladas aqui. Ou, em outras palavras, esses termos aqui são constantes em relação a SN. Então, se eles estavam aqui dentro, à direita do somatório, no spin SN, eles podem sair em evidência como uma constante. Só quem não pode sair em relação a esse somatório são os termos que dependem da variável SN. É esse termo aqui entre colchetes. Tudo bem? Pessoal, mas esse termo entre colchetes, ele é muito natural e muito simples para a gente. Olhem aqui, o que é multiplicação matricial, pessoal? Se eu tenho uma matriz A sendo uma válida multiplicação matricial de B e C, com linhas e colunas, respeitando as condições exigidas, o elemento IJ da matriz A é a soma em K de B e K, CKJ. Pessoal, isso aqui significa pegar a iésima linha da matriz B e fazer um produto escalar desse vetor, que é a iésima linha da matriz B, pela jésima coluna da matriz C. Linha de B por coluna de C, definição de multiplicação matricial. E essa soma em K tá só para mostrar que a gente tem esse produto escalar. Primeiro elemento da linha de B, primeiro elemento da coluna de C. Segundo elemento da linha de B, segundo elemento da coluna de C.
É definição de multiplicação matricial. Então, olhem que o que está acontecendo aqui é somarmos nas possíveis colunas de um vetor linha e somarmos nas possíveis linhas de um vetor coluna. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa. Só que quem faz o papel de B e C é a mesma matriz T. Então, quem é a matriz A? T vezes T, T quadrado. Esse é um elemento, é o elemento IJ da matriz produto, T quadrado. Só que quem são os índices? Sn menos 1 faz o papel desse I. E o S1 faz o papel desse J. Aqui. Ok? Então, aqui nós temos, nesse termo entre colchetes, o quadrado da matriz T, e eu estou pegando o elemento Sn menos 1, Si. O grau de liberdade Sn não aparece mais. Tá bom? Então, vai aparecer um T quadrado, um outro elemento de matriz de uma outra matriz. O que vai acontecer agora? Vou ao próximo somatório que eu ainda não realizei. Ele envolve o grau de liberdade Sn menos 1. Ele envolve este termo aqui e tudo que emergiu desse colchete. Esse é o termo que ainda não tinha sido considerado e o termo que surgiu da primeira multiplicação matricial. Notem que a estrutura dele, pessoal, de novo, segue essa estrutura aqui, ó. Só que agora as matrizes B e C não são iguais entre si, ambas iguais a T. Uma delas é T. P faz o papel de T. E T quadrado faz o papel de C. Não importa. Temos aqui, depois dessa soma, um novo elemento de matriz. Certo? Vai ser o elemento Sn menos 2, S1, da matriz T ao cubo. Só um segundo. Pessoal, silêncio. Filho. Só um segundo, gente. Só um segundo, por favor. Com licença, vocês estão atrapalhando minha aula. Falem muito mais baixo, por favor. Voltando. Vamos lá? Tá? Então, nós temos aqui uma construção dessa forma, em que sucessivas potências crescentes da nossa matriz de transferência irão aparecendo, desde que nós, sequencialmente, realizemos somas que nos levem a elementos de matrizes compostas por esses produtos. Então, olha só. Com a primeira soma, apareceu T ao quadrado. Com a segunda soma, vai aparecer T ao cubo. Com N menos 1 somas, surgirá T elevado a N, 1 a mais. Só falta realizar a soma, nesse procedimento sequencial, do primeiro grau de liberdade, em relação a S1. Só que, agora, será qual elemento de matriz? S1. Pessoal, isso é o traço. O resultado é que a nossa função partição é o traço da n-ésima potência da nossa matriz transferência, onde a n é o número de spins no nosso anel de Ising. Tá certo? Unidimensional. Algo fantástico acontece, porque essa matriz T ela é simétrica. Vamos olhar de novo para a imagem dela. Ela é simétrica. E, portanto, diagonalizável. Esse é um fato bem conhecido da álgebra linear. Tá bom? Então, se nós formássemos uma matriz M, cujas colunas fossem os autovetores da matriz de transferência, né, um resultado bem conhecido de álgebra linear é que a nossa matriz de transferência, vezes a matriz com seus autovetores como colunas, multiplicada pela direita, vezes a sua inversa pela esquerda, nos dá uma matriz diagonal, onde aparecerão nessa diagonal os autovalores da matriz transferência.
Aqui são cálculos típicos desses procedimentos de diagonalização. Se nós acreditamos nesse resultado, podemos multiplicar pela esquerda por m e pela direita por m inversa. Nós chegaremos nisso aqui. Podemos tomar potências de de t, tá? Para dar o expoente nzão, número de spins no nosso anel. Vamos ter produto desse termo por si próprio, nzão vezes, isso vai levar a vários pareamentos de m com m-1 que geram identidades, e no final das contas nós teremos esse resultado aqui. Então, a minha função partição, traço de t a n, é o traço dessa expressão. O traço é cíclico, então m-1 pode vir aqui à esquerda desses outros dois fatores. M com m-1 é inversa. Eu já usei essa propriedade até para ter chegado aqui, né? Mas aqui fica bem explícito. Então, pessoal, a nossa função parcial é o traço da enésima potência, nzão, ésima potência da minha matriz diagonal. Ora, mas na minha matriz diagonal estão os autovalores de t, que eu vou chamar de lambda mais e lambda menos. Elevado a n, surgem essa soma de potências dos autovalores. Pessoal, eu cometi uma série de erros e rasuras aqui nessas notas de aula, porque em muitos momentos eu chamei lambda 1 e lambda 2, e eu deveria ter chamado esses autovalores de lambda mais e lambda menos. Então tem muitas rasuras, peço perdão, e aqui eu acabei de achar uma inconsistência. Aqui eu devia ter chamado lambda mais e lambda menos, são os dois autovalores de t, tá bom? Então, explicitamente, autovetores com os seus autovalores associados, e esses autovetores seriam vetores colunas que montariam essa minha matriz M, dessa transformação de similaridade de diagonalização, mas hoje, nesse momento, a gente não precisou dessa matriz M para nada, basta que ela exista, mas em todos os cálculos M se combinou com M-1, nós só precisamos chegar nos autovalores, tá bom? Vamos fazer um cálculo de autovalores, equação característica. Tomamos a matriz transferência, na diagonal principal subtraímos o autovalor que nós queremos obter, impomos que esse determinante seja igual a zero, isso nos dá uma equação de segundo grau, que vai ter essa cara aqui, e um cálculo trivial para a gente. As duas raízes serão 2 vezes o cosseno hiperbólico de βj, 2 vezes o seno hiperbólico de βj. Tá bom? Muito simples quando o campo foi nulo. E se o campo não for nulo? Em particular, pessoal, a gente quer que o campo seja não nulo para a gente poder calcular suscetibilidades. Eu gostaria de calcular derivadas parciais da minha energia livre, que virá da função partição, em relação ao campo. Expoentes críticos podem sair disso, tá? O fato é, eu resolvi esse problema com H nulo, pessoal, porque pouca coisa muda desde que a gente seja esperto, né? Usando um truque interessante aqui, ó, o termo de campo não nulo envolveria somatório dos spins multiplicado por menos H. Seria o termo paramagnético. Só que olha só, é claro que um spin sozinho não é igual a metade dele mais metade do vizinho. Mas quando a gente soma em toda a rede, olha só o que aconteceria. Eu nem pus o menos H aqui, que é o termo paramagnético que entraria no hamiltoniano, tá? Olha só para a soma de spins. O spin 1 mais o spin 2, qualquer que seja o valor que ele assuma, tá bom? Ótimo. Só que olha só, eu pego metade do spin 1 mais metade do spin 2. Vou para o próximo I. Metade do spin 2 mais metade do spin 3. Metade do spin 2 com metade do spin 2 dá o spin 2. Então, os fatores das somas não são iguais, mas as somas como um todo são. Por que eu estou falando disso? Porque eu quero manter a simetria da matriz de transferência quando o campo for não nulo. Se a gente trabalha com esse SI sozinho, nós chegaríamos numa expressão no lugar dessa aqui, ó. Vou voltar lá para o começo. No lugar dessa, que não seria simétrica em SI e SI mais 1.
nós teríamos aqui mais beta-HSI. Esse mais beta-HSI quebra a simetria nesses dois caras. E aí eu poderia definir uma matriz de transferência, mas ela não seria simétrica, e todo o meu esquema de diagonalização seria quebrado. Mas, como a soma nos SIs, que vai dar um produtório aqui também, né? Ela pode ser simetrizada da forma que eu mostrei agora. Voltando. Como ela pode ser simetrizada assim, a gente vai definir como elementos da nossa matriz de transferência, não fatores que tenham SI, mas média de SI mais 1, porque isso não altera em nada. Quando a gente faz isso, os termos da diagonal principal têm uma ligeira alteração. Notem a diferença de sinal aqui. Só que esses termos não apenas permanecem inalterados, mas continuam simétricos. É isso que é mais importante para mim. Então, todo o esquema de diagonalização está mantido. É claro que os autovalores e os autovetores são outros, mas qualitativamente nada mudou. Tá? Então, a equação característica agora, vocês podem verificar, ela vai ser modificada dessa forma. Só mudou o termo linear em lambda, nem mesmo mudou esse termo aqui. Mas agora tem esse termo mais beta-h, menos beta-h. E fórmula de Bhaskara tradicional para equação de segundo grau. Nós vamos ter uma solução que obedece essa expressão aqui. Tá bom? Vocês poderiam verificar que quando h for nulo, isso vai dar o 2 vezes cosseno hiperbólico de beta-j ou 2 vezes seno hiperbólico de beta-j. Tá bom? Mas conceitualmente está tudo resolvido. Olha só, mais, menos, esse termo aqui na raiz, pessoal, isso aqui nunca vai dar complexo, essas duas raízes são reais. Então, esse mais e esse menos, eles são indicativos de qual alto valor é maior do que o outro. Ambos são positivos e um deles é maior do que o outro. A energia livre do meu sistema, menos kBt log da função partição. Menos kBt log do traço da matriz diagonal elevada a n. Traço da matriz diagonal elevada a n é soma das potências em n, expoente n, dos dois autovalores. Tá bom? Olha o que a gente faz. Multiplica e divide por esse fator. Ou, em outras palavras, põe ele em evidência, porque ele é o maior. Então, dentro do seu log mais elevado a n, e aqui a gente tem um quociente aqui. Nésima potência de uma razão positiva e menor do que 1. Log de um produto, soma dos logs, menos kBt log do primeiro, menos kBt log do segundo, tá bom? Se vocês tentarem calcular o limite dessa energia livre por partícula, esse n, pelo logaritmo, ele tomba aqui. Quando a gente dividir por n, nós vamos chegar nessa grandeza aqui, que não depende de n, é uma constante que vai sobreviver. Só que isso não acontece aqui, pessoal. O tombamento no n aqui não é tão trivial, mas a gente vai ter um 1 sobre n aqui. Vocês podem imaginar que esse 1 sobre n entra aqui. E se vocês calcularem o limite do n tendendo a infinito aqui, isso aqui vai tender para log de 1, que é 0. A contribuição desse outro termo no limite termodinâmico é nula. Somente o maior alto valor governa a termodinâmica dessa nossa cadeia de Ising. Esse é um tipo de resultado típico, que no limite termodinâmico, um único termo da nossa função partição acaba sendo completamente dominante. Tá bom? Nós encerramos a aula de hoje sem explorar maiores consequências, porque nós já avançamos muito no tempo. O que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos investigar que conclusões termodinâmicas que nós podemos extrair dessa energia livre por partícula, que é a solução exata no limite termodinâmico desse nosso anel de Ising. Tá? Espero que vocês tenham acompanhado. Podemos tirar dúvidas agora. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.